Silvio, se a gente for olhar as pessoas que comemoraram essa indicação, né, não tem outro jeito, a gente fica desanimado. Não, Fernando Collor de Mello, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, Ciro Nogueira, acho que Renan Calheiros também. Não, Ciro Nogueira, Rodrigo inclusive, Maia, indicou Renan Calheiros. Gilmar Mendes, né? Mas aí, Lacombe, a gente faz a seguinte conta, né? 48 anos, ele vai ficar 27 anos no Supremo Tribunal Federal. 27 anos, dá tempo de fazer muita coisa. A gente não tem que ter compromisso com o governo, eu não tenho compromisso com o governo, eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com valores. A partir do momento que ele votou contra a deportação do Cesare Battisti, o terrorista, criminoso, assassino, ele votou a favor daquela lagostada que todo mundo, enfim, toda a nossa sociedade foi contra. Ele relativiza a questão da prisão após segunda instância. Ele tem a bênção do Gilmar Mendes. Eu não tenho como apoiar. Eu acho incompreensível, mas dá para fazer o seguinte cálculo, entender politicamente. Talvez o presidente Jair Bolsonaro esteja se distanciando das suas bases de direita. Inclusive, ele desagradou os evangélicos, que é uma base importante dele, né? Diversos líderes evangélicos, pastores, se manifestaram contra. Ele esteja se distanciando da sua base conservadora de direita, porque entende que tem um novo público no Nordeste, nos rincões do Brasil, atraídos, inclusive, pelo auxílio emergencial, a seu favor. Eu acho um cálculo complicado, presidente. Eu queria pegar carona nessa sua análise, Silvio, porque a mim mais interessa esse movimento político do Bolsonaro que não começa de hoje. O Bolsonaro ontem, ao nomear Cássio Nunes, claramente escolheu um lado, ele escolheu o lado da política. E aí ele vem fazendo esse movimento de distanciamento da base ideológica, da base que o elegeu, para afirmar um acordo de pragmatismo com a política. É um new Bolsonaro, é um Bolsonaro repaginado, que se alia e se aproxima de figuras do Centrão, mesmo que isso puxe o apoio de uma parte da sua base. E é um caminho muito interessante porque outros líderes fizeram esse percurso. O próprio Lula fez esse percurso para se eleger, ele vai se distanciando da esquerda e vai caminhando para o centro. E uma vez no governo... Tomar cuidado, Amanda. Não, claro, guardadas as devidas proporções. A gente vai fazer um placar na semana, quantas vezes eu te interrompo, quantas vezes você me interrompe. Tá? Eu entendi que essa foi, agora, você não tinha como não me interromper. É o percurso. Eu critiquei, tá? Eu estou criticando, como eu disse, ninguém aqui tem compromisso com o governo e sim compromisso com valores. Agora, não compara o Bolsonaro com o Lula, pelo amor de Deus. Não é nesse sentido. Bolsonaro não cometeu corrupção e nunca foi preso. Silvio, eu não vou nem entrar nesse mérito de discutir, porque senão a discussão a gente não acaba nunca mais. Não é nesse sentido. É o percurso que os líderes fazem em direção ao centro. Venham eles da esquerda ou da direita, eles convergem para o centro, porque é o centro que dá governabilidade. O Lula percebeu isso e o Bolsonaro percebe também, guardadas votos, todas né? Era um mensalão. O Bolsonaro nomeia aliados, o Bolsonaro indica a figura, uma das figuras mais simbólicas hoje do Centrão é o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara. Todas as decisões passam no Congresso, ou na Câmara, né? Agora até me confundi, na Câmara. Todas as decisões passam por ele, então ele passa a ser uma figura muito simbólica. Mas o que é interessante? Bolsonaro está de olho na reeleição e por isso ele adquire essa governabilidade, ele amplia a base dele quando ele se aproxima, também avança por esse território lulista no Nordeste com o auxílio emergencial. Então, é isso que me interessa aqui. Para mim, esse divórcio já começou lá atrás, quando ele manda o Moro embora, já provoca a primeira cisão lá na base bolsonarista e pode ter certeza que o Paulo Guedes também está escanteado, então outros pilares do bolsonarismo... Guedes, não, de jeito nenhum, estou falando que ele está escanteado. Ele ontem na live dele, ele disse o seguinte, a expressão inclusive que ele usou na live dele foi Paulo Guedes, 99,9%. Mas na prática não acontece isso. Se tiver alguma divergência, eu telefono para ele. Na prática a gente sabe que não acontece isso, porque é a política que está liderando aí todas as negociações. O Paulo Guedes fala, é sempre a solução da política, é a solução da política. Vou botar uma sinetinha aqui. Para dar uma organizada. Estão falando que o Lacombe organiza mais. Bom, assim, não gostei da indicação, obviamente não gostei, né? Provavelmente a gente tinha uma chance de escapar um pouco desse STF que fatiou o processo de impeachment da Dilma, né? Totalmente inconstitucional.
que criou uma insegurança jurídica, se debruçou 4 vezes sobre a questão da prisão após condenação em segunda instância, que promoveu e promove censura, né? Primeiro a revista Cruzoé, o site antagonista, depois com o inquérito das fake news, que não julga políticos que têm foro privilegiado, absolutamente não julga, juízes que não se afastam, não se declaram suspeitos em casos que envolvem pessoas próximas, conhecidas, até contra parentes e parentes. Então a gente infelizmente está nessa, foi um pelo menos importante para a democracia contra o avanço do autoritarismo nesse governo. Preciso fazer essa ressalva. Qual foram os movimentos autoritários desse governo? Vamos ver. Os atos antidemocráticos. Por exemplo, foi o governo que convocou? Não, mas o Bolsonaro participou atos com faixa de fechem o mas STF, não dizendo fechem sou o a favor Congresso, disso, volte o jamais disse AI-5. Pregando a volta da ditadura militar, permeia todo o discurso dele. Olha, os movimentos autoritários não vêm do governo federal, absolutamente. Quando foi que o presidente afirmou categoricamente, Amanda, que era favorável à volta da ditadura militar? Ele fez isso em vários momentos antes de se tornar presidente. Isso permeia todo o discurso dele. Não, a partir do momento que ele colocou a faixa de presidente da República. Ele mandou Quando a imprensa, foi que ele fez isso? mandou a imprensa calar a boca, disse que enchia a boca de Mas o que repórter isso do tem a Globo. ver com a ditadura militar? A imprensa é um dos pilares fundamentais Sem da dúvida, democracia. Se estamos você não aqui, aliás, respeita a debatendo. liberdade de expressão e a liberdade eu de defendo. imprensa... Olha, o Java, nosso editor-chefe, está ficando louco aqui no ponto. Então, ele está falando, vamos girar o assunto, vamos girar o assunto. Eu acho que esse assunto ainda daria muito então, debate. Vamos lá. Eu conseguiria fazer várias manifestações. Mandou jornalistas aqui, calarem a boca, o STF calou a boca de jornalistas com prisões, inclusive. E censurou Oswaldo revistas, Eustáquio foi como a preso. Cruzoé, você Censurou muito bem antagonista, Quem censurou censura é o Cruzoé. Supremo Tribunal Federal e não o presidente. O presidente Bolsonaro e este governo jamais falaram em controlar a mídia. Jamais falaram em controlar a mídia. Nunca se falou nisso. Quem tentou controlar a mídia foi o governo do PT. Várias vezes. Várias vezes. Ao não Luiz responder, ao Buchiquem, criticar José a mídia. Dirceu, a gente se lembra muito bem. Acho estranho que o foco se volte dessa maneira contra um pseudo-autoritarismo, um fascismo imaginário. Vamos entrar no esporte, para dar uma aliviada, vamos entrar no esporte, mas o assunto também não é assim tão simples, né? A gente vai falar dessa questão política no esporte, né? Qual deve ser a relação entre esporte e política, né? Com manifestações que a gente tem de atletas, de esportistas de várias modalidades aqui no Brasil e no mundo, né? Então está aqui com a gente o Andrei Kampf, jornalista esportivo, trabalhou comigo na Rede Globo durante muitos anos e advogado também especializado em direito esportivo. Andrei, obrigado pela presença mais uma vez. Sim, se a gente for olhar lá na origem, na Grécia Antiga, né, havia uma relação entre esporte e política. O esporte era uma preparação para a guerra, uma espécie de treinamento, né, para a guerra, né, e também os encontros, os jogos que havia na Grécia Antiga serviam para apaziguar, para selar paz entre as cidades e estados gregos. Mas de que maneira isso vem caminhando e qual é a sua opinião sobre isso? Como é que se dá essa relação ou não deve haver relação alguma? Política cá, esporte lá. Lacom, muito legal que está contigo, Amanda, Silvio. Eu acho que esse debate vai continuar apimentado, né? Porque a gente vai falar justamente sobre essa relação permanente que existe no esporte com a política. É impossível a gente, num mundo em sociedade, separar nossas relações pessoais da nossa atividade profissional. A nossa formação, como a gente se relaciona com as pessoas. Agora, existem limites para a participação política dentro do esporte, dentro do movimento esportivo. Até porque quando a gente fala de movimento esportivo, fala de política esportiva, a gente tem que entender o esporte como um movimento transnacional. Ele não pertence ao Brasil, ele não pertence à Itália. Ele é um ordenamento de regras próprio, que tem uma linguagem própria, e o que vale para o Brasil vale para a Itália, vale para o Irã e vale para qualquer lugar que está dentro dessa cadeia associativa do esporte. Então precisam ter limites, onde todas essas frentes, todos esses lugares e todos esses atletas se relacionam e se entendem de acordo com aquilo que foi estabelecido de maneira espontânea. Ou seja, quando a gente participa de um movimento esportivo, a gente entra numa cadeia esportiva, a gente tem regras a cumprir, a gente tem limites. Não concorda? Tudo bem, sai desse movimento e cria um movimento esportivo. Eu posso muito bem não concordar com as regras da FIFA e jogar futebol e criar um movimento esportivo para combater a FIFA. Só que eu não vou pertencer à cadeia da FIFA, que tem regras estabelecidas.
Então, essa relação permanente de política, de liberdade de expressão, que a gente vê em qualquer lugar e que vocês estão debatendo aqui, ela também faz parte do movimento, porque o atleta, ele é um ser político, ele é um cidadão. E essa discussão vai sempre permanecer, mas a gente tem limites constitucionais e a gente vai falar sobre isso. A FIFA, aliás, ela é muito rígida quanto à manifestação política, ela não admite. Lembra aquela época que os jogadores usavam uma camisa por debaixo da outra? Pois é. E levantavam a camisa, normalmente com algumas mensagens? Isso, e o Comitê Olímpico também. Tem a regra 50 do Comitê Olímpico, que também proíbe manifestações políticas dentro do evento esportivo. Mas isso está mudando. E como é que isso muda? É justamente a partir da manifestação forte do movimento esportivo. A gente pega agora o caso do racismo, da morte do George Floyd, em que houve uma manifestação gigante da sociedade, de empresas globais se posicionando contra o preconceito e de atletas se posicionando contra o preconceito. O que a FIFA fez? Passou uma determinação para as federações, porque ela passa uma determinação, não é uma orientação, não é uma obrigação, uma determinação, para as federações dizendo, vamos relevar esse assunto, porque é proteção de direitos humanos. Isso não se enquadra numa manifestação política de eu levantar a bandeira para o Trump, ou a bandeira para o Bolsonaro, ou a bandeira para o Lula. Não, eu estou defendendo direitos humanos que faz parte da natureza do esporte, da organização. O esporte nasce disso, nasce da congregação, da não discriminação. E quando os atletas se movimentaram de uma maneira forte, eficiente e incisiva, a FIFA teve que dar um passo para trás. E ela reviu essa postura e passou justamente para as entidades associadas a orientação, olha, se alguém se manifestar pela liberdade de expressão, se alguém se manifestar contra o preconceito, não vamos punir. E aqueles atletas que defenderam e, aliás, condenaram o que aconteceu nos Estados Unidos e defenderam George Floyd e combateram o preconceito e a discriminação, eles não foram punidos. E havia, inclusive, denúncias na Alemanha para eles serem punidos na justiça esportiva alemã. Mas aí é uma questão muito subjetiva, porque o Black Lives Matter, se você vai olhar a origem do movimento e vai olhar o que esse movimento tem feito, ele não é um movimento pela liberdade de expressão ou não é um movimento que tem como foco principal a questão racial. É um movimento marxista e político. Então, como é que a FIFA vai agir em relação a isso? Mas assim, a FIFA determinou não a defesa do Black Lives Matter, mas sim a defesa de direitos humanos. Você tem visto a NBA? Sim, tem muito disso. A NBA abraçou a causa do Black Lives. Independentemente de se discutir a natureza do movimento e como ele se organiza. Mas ela abraçou o Black Lives como sendo uma referência à proteção de direitos humanos e à não discriminação no esporte. Eu acho muito interessante isso, né, André? Eu discordo do Lacombe, acho que o Black Lives Matter é um movimento importantíssimo, que mostra a brutalidade, a violência policial, da qual o negro ainda é vítima. Não, a maioria dos protestos é pacífica, a maioria dos protestos é pacífica. Aliás, tomou o mundo, não só os Estados Unidos, como a Europa, no Brasil. A maioria é pacífica. Nos Estados Unidos tem esse direito ao porte de arma. Então a gente vai começar a discutir a segunda emenda. Mas só para voltar aqui a pergunta ao Andrei... protesto contra a violência usando violência. Eu acho muito curioso. Quebrando eu vou repetir. Público, não, ninguém é a favor do vandalismo, ninguém é a favor da quebradeira. Não é. Essa não é a essência do movimento. É um movimento antirracista que chama para uma outra postura da polícia e da sociedade em geral, para reconhecer a discriminação, o preconceito, o racismo que ainda existe na sociedade, que é endêmica, que faz parte da sociedade americana. A gente pode lembrar que até 50 anos atrás havia segregação social, havia um apartheid no sul do país. Amanda, a Lei dos Direitos Civis nos Estados Unidos foi aprovada em 1964. Não, rapidamente, concordo que há nos Estados Unidos, aqui no Brasil talvez seja mais circunstancial, não há um racismo estrutural. Nos Estados Unidos talvez a questão seja um pouco mais complicada. Também, aqui é mais preconceito social, como já disse Pelé, puxando um gancho do esporte. Black Lives Matter não se coçou para falar das mortes de 2 policiais negros, né, assassinados por manifestantes do Black Lives Matter. Ignora que a polícia americana mata mais brancos do que negros e que as mortes de negros violentas nos Estados Unidos, elas se dão por conta de outros negros. São negros matando negros. E há um movimento democrata, não é Black Lives Matter, é Black Votes Matter. O que importa para os democratas é alimentar esse movimento político marxista para manter esse curral eleitoral. Então, se você olhar os dados, você vai ver que não há
não há uma questão racial envolvida. Claro que há. Não há. Lacombe. Ana Paula Henkel pode te apresentar todos os dados Eu conheço dela. os números, eu não preciso da Ana Paula Então, Henkel. como é que você está o dizendo Sentencing Project que mostra os negros são 23% mortos por violência, são 13% da população, são 40% da população carcerária nos Estados Unidos, 13% da população. Americanos Proporcionalmente, mais eles são na hora de vítimas atirar de brutalidade num policial. negro do que num branco. Claro, sem dúvida. Eles hesitam, isso é comprovado pela Universidade de Chicago. Não, peraí, não é a Universidade de Chicago, gente. A gente vê as imagens do George Floyd, do Jacob Blake, da Breonna Taylor, todos esses E negros dos que dois foram mortos policiais de negros forma mortos, o Black violenta. Lives Matter nada falou Dos sobre policiais eles. ninguém fala. E É dos negros que impressionante. tiveram suas casas, E seus os negócios policiais? destruídos pelo E os Black policiais? Lives Matter, que, como disse o Gente, Silvio, não é o protesta Black contra a Lives violência, Matter. produzindo Usando violência. É uma de violência, é uma Amanda. minoria, é uma menor A parte da pessoa que- violência. isso serve para qualquer lugar do planeta. A pessoa que vai para a rua protestar, se manifestar, e isso é um direito na maioria das constituições dos países democráticos, que leva uma pedra, que sai com um porrete na mão, com uma arma, ela Uma não está indo. tijolada. Ela não está indo protestar. Você está ela tá indo deslegitimando quebrar, Amanda. o movimento por uma minoria que quebra, o que promove vandalismo, Não é uma e é lógico minoria, que não é isso uma tem, minoria, e é absolutamente lógico não é uma que isso minoria. está errado, Eles isso tem que ser além de- condenado. além de Mas destruir isso o- não deslegitima Amanda, o movimento, que é muito maior do que isso. Amanda, é um movimento além de pacífico. destruir o Foram patrimônio- os maiores protestos desde a década de 60 Olha dos só, direitos além de civis. destruir o patrimônio privado, destruir bancos, lojas, eu tenho lá o meu comércio e alguém vai lá e simplesmente quebra aquilo porque está protestando. E o que eu tenho a ver com isso? Mas vai lá e quebra tudo. Além disso, estão tentando reescrever a história, derrubando estátuas. Não, é um movimento que aparece sempre que há eleição Gente, nos a gente Estados pode Unidos. fazer um programa sobre Black Lives Matter. A gente tem mais alguém aí para falar Vamos lá, conosco Bernard sobre o